Sem dúvidas, os humanos encontraram muitas criaturas mitológicas, mas será que essas criaturas míticas são apenas uma parte da história ou realmente existiram em algum momento neste mundo? E para saber isso, assista o vídeo completo. Oi, meu nome é Matheus e hoje vamos falar de 8 criaturas míticas que realmente existiram. Vamos falar de um assunto que parece ter saído de um filme, mas é real, que são as serpentes gigantes. Essas serpentes aparecem em um monte de mitologia pelo mundo, e uma delas é a romana, que já rolavam histórias de serpentes enormes. Já na egípcia, tinha Apophis, uma serpente gigante que era o terror dos deuses. Já na hindu, tem a Vasuki, uma cobra que ajudou os deuses a mexerem o oceano em uma das suas histórias. Mas olha que loucura, essas cobras gigantes não são apenas coisas de lenda, elas realmente existiram. A Titanoboa, por exemplo, ela era uma cobra de 13 metros. Para você ter uma noção, ela era praticamente do tamanho de um ônibus. Já a outra serpente é a Vasuki indicus, descoberta na Índia. Chegava a ter 15 metros de comprimento, praticamente 3 limusines juntas. Agora imagina o susto em encontrar uma dessas. Essas cobras, elas eram predadores do topo da cadeia, capazes de esmagar e engolir qualquer bicho que cruzasse o seu caminho. A Titanoboa vivia na América do Sul, em um clima quente e úmido, e a Vasuki indicus foi encontrada na Índia, no estado de Gujarat. Aliás, o nome dela é em homenagem à serpente Vasuki da mitologia hindu, o que mostra como a realidade e as lendas às vezes se misturam. E tem mais, a Titanoboa e a Vasuki, elas eram tão pesadas que podia passar facilmente de 1 tonelada. Você já ouviu falar de uma criatura misteriosa, meio macaco, meio humano, que andava sobre 2 pernas? Nas montanhas geladas do Himalaia, ela é conhecida como Yeti, uma lenda temida e respeitada pelos moradores locais. Em 1951, alpinistas capturaram pegadas gigantes perto do Monte Everest, alimentando ainda mais a crença da sua existência. No entanto, anos depois, os cientistas identificaram que as pegadas pertenciam ao urso da neve, que foi confundido com a criatura mítica. Do outro lado do mundo, na América do Norte, existia uma versão semelhante, o pé grande. E em 1967, um vídeo supostamente registrou essa criatura caminhando por uma floresta na Califórnia. Mas será que era real? Muitos especialistas dizem que a gravação foi forjada, enquanto outros acreditam que pode haver algo mais por trás dessa lenda. Sempre pode haver mais por trás de uma lenda, né? Porque ela não pode ter sido criada a partir do nada. E o mais curioso é que há cerca de 3,7 milhões de anos, na savana africana, um ancestral distante dos humanos, o Australopithecus, caminhava ereto, assim como o Yeti e o pé grande. Apesar de se parecerem conosco em alguns aspectos, esses primatas tinham cérebros 3 vezes menores e ainda não dominavam a fala ou o uso de ferramentas sofisticadas. Isso aconteceu com o avanço da humanidade. Quando pensamos em unicórnios, logo imaginamos criaturas míticas saídas de contos de fadas. Mas e se eu te dissesse que algo parecido já existiu de verdade? A primeira evidência de uma criatura semelhante a um unicórnio não vem da Europa medieval como muitos pensam, mas sim dos antigos selos da civilização do Vale do Indo, uma cultura avançada que floresceu há mais de 4.000 anos, onde hoje fica o Paquistão e a Índia. Mas o mais impressionante é que há cerca de 40.000 anos, durante a era glacial mais rigorosa, um animal gigantesco vagava pela Terra, o Elasmotherium. O Elasmotherium era uma espécie de rinoceronte colossal com um único chifre no meio da testa, mas bem diferente dos rinocerontes de hoje. Ele tinha uma aparência mais parecida com um cavalo peludo. Seu chifre podia chegar ao tamanho de um humano adulto. Curiosamente, os rinocerontes e os cavalos pertencem à mesma família evolutiva. Isso significa que os unicórnios míticos podem ter sido inspirados em criaturas reais. No entanto, mudanças climáticas e a expansão dos humanos modernos levaram a incrível espécie à extinção. Mas será que antigas histórias sobre unicórnios nasceram de encontros reais com esses gigantes pré-históricos? Ou será que em algum canto desconhecido do mundo ainda existe um sobrevivente escondido? Não é de se duvidar, né? Cthulhu é sem dúvida uma criatura mitológica moderna, introduzida pela primeira vez na história de ficção The Call of Cthulhu, em 1928. Cthulhu é descrito como um monstro gigante e assustador, com tentáculos de polvo que vive nas profundezas do oceano. Se voltarmos aí à Era Cretácea, a época dos dinossauros, realmente existia uma criatura aterrorizante semelhante ao Cthulhu, chamada de Cephalótricos. Eu acho que chama assim, né? O nome tá aqui.
que podia atingir até 40 pés, mais ou menos 12 metros de comprimento. Para ter uma ideia, isso equivale ao tamanho de 2 girafas juntas. E por isso, essas criaturas eram predadores vorazes e caçavam até mesmo os mosassauros, os gigantes répteis marinhos da época. No entanto, acredita-se que foram extintas há cerca de 66 milhões de anos devido ao impacto do asteroide, que também causou a extinção dos dinossauros. Os dragões são lendas ou criaturas do passado? Você já vimos dragões em filmes, séries e histórias épicas. No ocidente, são retratados como criaturas enormes, répteis alados cuspindo fogo e guardando tesouros. Já no oriente, aparecem como serpentes gigantes voadoras, símbolo do poder e da sabedoria. Mas e se eu te dissesse que essas criaturas teve uma origem mais real do que pensamos? Muitos historiadores acreditam que o conceito de dragões surgiu dos povos antigos, ao encontrar fósseis antigos de dinossauros. Sem o conhecimento avançado sobre essas criaturas extintas, imaginaram que eram ossos de monstros míticos que um dia habitaram a Terra. Mas a verdade é que cerca de 66 milhões de anos não era preciso imaginar dragões. Um verdadeiro monstro já dominava os céus, o Quetzalcoatlus. Eu acho que é isso também, tá escrito aqui. Esse incrível réptil voador foi o maior ser alado que já existiu, com envergadura de até 12 metros, ou seja, maior do que um avião de pequeno porte. E para ter uma ideia, só o seu bico era do tamanho de 2 humanos juntos. Apesar de não cuspir fogo, o Quetzalcoatlus era um predador formidável. Ele sobrevoava as planícies em busca de presas e se alimentavam de dinossauros pequenos ou até de carcaças de grandes herbívoros. E assim como os dragões das lendas, essas criaturas desapareceram há milhões de anos, vítimas do mesmo evento catastrófico que extinguiu os dinossauros. Mas será que os antigos, ao encontrarem vestígios dessas feras, deram origem às histórias de dragões? Ou será que em algum lugar no mundo, um descendente dessas criaturas ainda se esconde nos céus? Você deve estar pensando, ué, como assim anões? Eu já vi um anão. Bom, calma que eu vou explicar. Todos nós crescemos vendo anões em filmes de desenhos, histórias de fantasia, né? Tipo a Branca de Neve e os 7 Anões. Na mitologia nórdica, eles eram habilidosos ferreiros, mestres na arte de criar armas lendárias. Mas e se eu te dissesse que há milhares de anos existiu anões de verdade andando pelo mundo? Conheça o Homo floresiense, a menor espécie de humano já descoberta. Esses pequenos hominídeos viveram há cerca de 50 mil anos na ilha de Flores, na Indonésia, e mediam apenas 1 metro de altura, quase do tamanho de um hobbit. Mas como eles ficaram tão pequenos? A resposta está no fenômeno chamado nanismo insular. Acredita-se que há cerca de 100 mil anos, humanos da espécie Homo erectus chegaram à ilha e, devido à escassez de alimentos e à necessidade de adaptação, evoluíram para um tamanho menor. Apesar de serem pequenos, esses humanos enfrentavam desafios enormes. Entre os predadores que rodavam a ilha estava o dragão de Komodo, um lagarto gigante que podia facilmente caçar um Homo floresiense desavisado. Assim como os anões das lendas desapareceram com o tempo, o Homo floresiense também foi extinto. Mas será que essas histórias de pequenos seres vivendo em cavernas e forjando ferramentas são raízes dos antigos humanos? Ou será que em alguma ilha remota descendentes desses anões reais ainda esperam para ser descobertos? No Lago Ness, na Escócia, há séculos as pessoas afirmam ter visto um monstro misterioso, com um pescoço longo, parecido com o de um dinossauro. Muitas pesquisas já foram feitas, mas até hoje, nenhum monstro vivo foi descoberto. Especialistas acreditam que o monstro do Lago Ness é apenas um mito, mas há algo curioso. Se voltarmos a cerca de 66 milhões de anos no tempo, existia um animal idêntico ao monstro do Lago Ness. Ele era chamado de plesiosauro. Esses répteis marinhos podiam ter o tamanho de 3 silvês enfileiradas e reinaram nos oceanos por 150 milhões de anos. No entanto, o evento da extinção em massa do Cretáceo levou ao desaparecimento dos plesiosauros. Agora fica a questão, os plesiosauros foram extintos há milhões de anos, como as pessoas afirmam vê-los no Lago Ness há mais de 1500 anos. Minha teoria é que alguém pode ter encontrado um fóssil do plesiosauro e a partir disso criado um monstro do Lago Ness. O Kraken é uma das criaturas mais temidas da mitologia nórdica. Segundo lendas escandinavas, esses monstros colossal habitavam os mares gelados e eram capazes de afundar navios inteiros com seus tentáculos gigantescos. Relatos vikings
descrevem o Kraken como um polvo ou uma lula gigantesca que emergia das profundezas para atacar embarcações e devorar marinheiros. Mas será que o Kraken era apenas um mito? Existem evidências que sugerem o contrário. Em 1857, cientistas identificaram oficialmente uma lula colossal, uma criatura real que podia atingir até os 14 metros de comprimento. Além disso, pescadores e marinheiros ao longo de histórias relatam encontros com lulas gigantes, algumas delas encontradas encalhadas em praias. Em 2004, uma equipe japonesa conseguiu filmar uma lula gigante viva pela primeira vez, provando que esses animais existem e podem ser ainda maiores do que imaginamos. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que tenha gostado. Não esqueça de comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, beleza? Até a próxima!